Não culpe ninguém pela raiva que você está sentindo, porque a raiva começou em você e ela vai terminar em você. O externo, às vezes, é só uma desculpa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é o sentimento de raiva. Ficou um assunto assim bem falado essa semana por causa daquela história do Will Smith lá no Oscar, né? Então eu resolvi trazer esse assunto para a gente conversar um pouquinho. Então hoje trouxemos esse assunto, né? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria das pessoas que estão aqui me assistindo já explodiram de raiva em algum momento, já magoaram pessoas por terem explodido de raiva, por não terem conseguido controlar esse sentimento, já foram grosseiros de uma forma geral com alguém. Então, é um sentimento que é do ser humano, né? Nós sentimos raiva desde que somos pequenos. Só que quando somos pequenos, os nossos pais geralmente tentam fazer com que a gente se contenha, que a gente contenha esse sentimento, ao invés de nos ensinarmos a lidar com este sentimento. Então, quando somos crianças e demonstramos que estamos com raiva, geralmente é se jogando no chão, chorando ou agredindo. E os nossos pais, eles não querem ter que se incomodar com isso, né? Eles não querem incomodar outras pessoas com esse show, né, que a criança dá. Então, eles acabam, ao invés de ensinar ao filho, né, pequeno, a filha, a entender o que está causando isso, que às vezes são situações que não estão dentro do controle ou dela ou dos pais, né? E olhar certinho para esse sentimento, né, acaba ensinando a conter. E a gente cresce como adultos que fazem isso, que contém, né, esse sentimento. E aí, vamos falar do Will Smith, né? O Will Smith, que a princípio nós não temos certeza ainda se foi uma encenação, se foi real, mas eu vi que agora em pouco ele postou no Instagram dele um pedido de desculpas, né? Um pedido formal de desculpas, então, inclusive falando, né, a respeito dele não ter contido, falando que ele não concorda com situações de violência, né? E o problema da raiva, na verdade, é quando ela gera essas situações de violência, seja para outras pessoas, seja para nós mesmos, né? Porque a raiva é natural. Como eu comentei logo no início, a gente sente raiva desde que a gente é criança. É um sentimento que é do ser humano. Então, ao invés da gente ficar tentando conter, a gente precisaria entender a como lidar, como deixar que ela flua. E olha, deixar ela fluir, mas sem violência, claro, né? Então, a gente tem que deixar que ela se expresse e que ela vá embora naturalmente, né? O problema da raiva é quando a gente tem uma reação, quando a gente reage àquilo que a gente está enraivecido, enfurecido, né? Então, como a raiva ela pode ser considerada como um dos mecanismos da nossa evolução, um dos mecanismos da nossa proteção, quando a gente se sente injustiçado, por exemplo, a raiva vai surgir para que a gente tome alguma atitude. É uma resposta também a alguma ameaça, tá? Então, por exemplo, Carla, mas como assim a raiva faz parte da nossa evolução? É só a gente olhar para a história e perceber que grandes revoluções, grandes mudanças no curso da história da humanidade, né, vieram através de situações de injustiça, situações de raiva, né? Então, quando você está sentindo aquilo, né, e explode, né? Então, você cria ali um corpo de pessoas, né, com aquele mesmo sentimento, e aí você consegue fazer uma revolução e trazer mudança aí para a história. E isso também quando estamos não só, né, nessas situações grandes, né, mas uma situação também com a gente, situação de injustiça, por exemplo, né? Às vezes você está em um relacionamento, vamos
dar este exemplo, está em um relacionamento que você está sendo injustiçado, né? Você sente aquela raiva, sente, né, outros sentimentos de tristeza, de mágoa, e aí a partir disso é que você consegue tomar uma atitude. E lembrando, a raiva em si não é o problema é a reação, né? É o que vem depois da raiva. Isso em relação a outras pessoas também, tá? Mas quando é em relação a gente, se você é uma pessoa que sente muita raiva, que está o tempo todo revoltado, irado, isso aí vai te fazer mal ao longo do tempo, né? Porque vai desenvolver transtornos físicos ou mentais, né? A gente sabe que a raiva em excesso, ela pode trazer dores de cabeça até crônicas, né? Pode trazer problemas cardíacos, AVC, né? Então, a raiva exacerbada, pessoas que sempre estão com raiva, né? É aí que é a questão desse problema maior. Então, para que a gente saiba lidar com essa questão da raiva, né? Para que a gente possa extravasá-la de um modo saudável, a gente precisa ter inteligência emocional. Inteligência emocional é lindo, né, gente? Quem tem inteligência emocional para lidar com todas as situações aí de estresse, de raiva, é maravilhoso, né? Então, às vezes também a sensação de impotência, né, que a gente está sentindo é que faz com que a gente sinta essa raiva. A impossibilidade de controle, nossa, essa também faz com que a gente sinta muita raiva quando a gente não consegue controlar uma pessoa, quando a gente não consegue controlar uma situação e quando a gente não consegue controlar a nós mesmos, né? Quantas vezes a gente já fez algo errado, a gente sentiu raiva, passou um tempo e a gente repetiu aquele erro, e aí isso aí gera mais raiva ainda, né? Mas olha só, a raiva gera a mudança também. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Buscar o equilíbrio sempre, né? Mas, às vezes, tem as situações que fogem do nosso controle em relação a outras pessoas, em relação a outras situações. E, geralmente, gente, relações de trabalho, a gente tem muito disso. Porque quando a gente está numa relação de trabalho, a gente tem muita sorte quando temos uma equipe em que todos estão ali com aquele mesmo objetivo, todo mundo quer fazer crescer, quer fazer dar certo, todo mundo respeita a individualidade um do outro, mas nem sempre é assim, né? Às vezes tem gente que quer passar a perna em você, tem gente que quer se dar melhor, que quer aparecer diante, né, da chefia. Então você encontra essas situações que são difíceis de lidar e que isso vai gerando aquela raiva, tá? Então, embora a gente não deva ignorar esse sentimento, a gente precisa entender esse sentimento, melhorar essa situação, respirar fundo, né, para a gente amenizar as reações, né? É basicamente você lutar contra as suas atitudes raivosas, mas não contra a raiva. Então, às vezes, quando você tem um problema com alguém no seu trabalho, pode ser que essa pessoa nem saiba que ela está te incomodando de alguma forma. Às vezes a pessoa está te fazendo algo que te incomoda, você sente aquilo, você sente a raiva, e aí você não expressa de nenhuma forma, né? Guarda aquela raiva, e aí, ó, aquilo começa a crescer, é igual uma bola de neve. Então, a raiva vai crescendo, 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 até que chega um momento que você explode, né? E aí vem a tal da reação, né? A reação é que é o problema e não a raiva. Então, se você, por exemplo, deixasse passar um pouco, né? Não, aconteceu uma vez, eu vou respirar fundo, mas mais para frente vou conversar aí com essa pessoa para tentar resolver essa situação. Você sabe, assim, por isso que eu digo assim, às vezes a pessoa não sabe que aquilo tá te incomodando, né? Vamos dizer, gente, às vezes a gente fica com raiva com coisas tão pequenas. Imagina alguém que usa um fone de ouvido, só que tá muito alto, e você tá tentando se concentrar e aquele barulhinho tá te incomodando. Ou então, sabe, pessoas que leem sussurrando, e aquilo ali vai te deixando bravo. Mas se você chegasse para conversar com essa pessoa, fulano, quando você escuta música, tá dando para ouvir daqui, e aí eu não consigo manter minha atenção. Você podia baixar o volume um pouquinho? Gente, vê como é que às vezes a coisa era fácil de resolver? Ou então a pessoa lá, como eu falei, tá lá na biblioteca, tá lendo, fazendo barulho, né? Às vezes você chegar nessa pessoa e falar:
Olha, o seu barulho está me incomodando um pouquinho, né? Será que você podia fazer um pouquinho menos de barulho? Às vezes aquilo que está te irritando na outra pessoa é algo que você tem e que você não consegue lidar com aquilo. Então, quando você observa isso em outra pessoa, isso está te irritando, olha a fundo. Pode ser que você faça aquilo de alguma forma. Ou ainda, pode ser que você não faça, mas que você gostaria de fazer. Às vezes a pessoa consegue ter a liberdade e a autoexpressão, né, de se manifestar de alguma forma que você não consegue. E aí você sente raiva, porque você gostaria de se expressar daquela forma. São tantas situações, né, gente? Tantas que dá pra gente conversar um bom tempo aí. E aí, continuando, quando a gente está dominado pela raiva, porque a raiva ela cega, né? A gente toma uma atitude e só depois a gente consegue ver as coisas com clareza. Só depois que a poeira baixa, quando as coisas esfriam, né? Quantas vezes as pessoas já falaram pra gente assim, deixa esfriar. E aí depois vocês conversam, por exemplo, né? É porque só depois que a gente vai conseguir observar de fora, sabe? Como se a gente se retirasse mesmo daquele papel de pessoa envolvida para conseguir observar de longe, né, o nosso comportamento. E aí ver, aí depois que a gente viu o que a gente fez, aí só resta pedir desculpa, né? E às vezes é pior isso, porque ainda tem a questão do orgulho, porque tem pessoas que são orgulhosas demais para se desculparem. E aí a gente vê, mais uma vez, trazendo essa história do Oscar aí, né? O Will Smith ele não teve o orgulho de pedir desculpa. Mas que situação, né? É uma situação que é bem complicada, porque ele se sente ofendido, né, por uma pessoa, e aí e já em cima ele já toma aquela atitude. Mas se a gente imaginasse esse cenário de uma forma diferente, se a gente imaginasse, né, que ele não riu, né, se manteve ali sério, poderia ter levantado e ido embora, né, e expressado dessa forma a sua raiva, sem reação de violência. Ele poderia ter esperado para pegar o microfone e aí falado na sua vez com calma, porque aí ele já teria respirado e ele conseguiria dar uma resposta muito melhor do que a violência. Mas não teve o controle, né? Reagiu dessa forma e pediu desculpas depois, de fato. E que bom que ele pediu desculpa e que bom que o Cris aceitou as desculpas, né? E a gente não sabe ainda até onde que vai essa história. Então, beleza. Ok, Carla, temos que sentir a raiva, temos que deixar a raiva fluir. O problema é a reação, mas e aí, né? Como é que a gente faz as coisas na prática, né? Porque quando a gente está na prática, que a gente está dominado pelo sentimento de raiva, aí é complicado, né? Então, gente, a primeira coisa é a gente aceitar que a gente também fica irritado. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com o fato de que são irritadas também, né? São irritáveis, podem sentir raiva, simplesmente porque elas abominam esse sentimento. Então, sabe a tal da positividade tóxica que o pessoal fala? Ai, tudo é lindo, nada me irrita, tudo é maravilhoso. Não, começa aceitando que você é um ser humano e como ser humano você também está sujeito a esse sentimento. Então aceita que você pode sentir irritação, que você pode sentir raiva, fúria, tá? Em segundo lugar, tenta encontrar a causa daquilo que está te deixando irritado, aquilo que está te trazendo esse desconforto, né? Lá dentro, assim, aquilo que te angustia. Gente, existem muitas pessoas que sentem irritação no trânsito. Vocês com certeza já passaram por isso, seja na situação de passageiro, seja na situação de motorista, e alguém vem e te dá aquela fechada, e aí você fica com raiva, porque às vezes você também estava com pressa, você não queria que ninguém tivesse entrado na sua frente. Às vezes você está já andando rápido, entra aquela pessoa devagarinho na sua frente. A Monja Cohen falou uma vez em um vídeo, eu achei bem legal. Ela falou assim: quando alguém te ultrapassar no trânsito, não fica com raiva. Sabe o que você pensa?
talvez essa pessoa esteja apertada para ir no banheiro. E aí você acaba até dando risada daquela situação. Mas pensa bem, e se de fato ela está apertada? Se de fato ela precisava sair correndo naquele momento? Ou então, se ela estava em casa e estava resolvendo uma situação e tinha um outro compromisso que não dava para ela deixar aquele primeiro compromisso de lado para ir para o outro, ela precisou sair rápido. Então, às vezes, a gente só fica com raiva, e olha aí, ó, a raiva é o ego, de fato, né? Porque você se sente naquela situação de quem essa pessoa pensa que é para entrar na minha frente, para me dar essa fechada, né? Seria mais ou menos isso. Mas tenta pensar dessa forma, que às vezes ela está passando por uma situação que fugiu ao controle dela, e é por isso que ela precisou ir mais rápido, entendeu? Às vezes esse não é o comportamento diário dela. E talvez você já tenha feito isso com alguém também. Talvez você não dirigisse tão bem e atrasou o trânsito de alguém lá no começo. Pode ter sido. Às vezes você está com um problema tão grande que a tua cabeça, você está dirigindo porque você tem que dirigir, você tem que ir ao trabalho, você tem que ir, sei lá onde, a farmácia, o hospital, mas a tua cabeça tá numa situação de que você não consegue nem raciocinar direito, que você simplesmente, né, tá dirigindo devagar, às vezes até por cautela, né? E tem alguém mais apressado atrás de você que vai se incomodar, vai sentir raiva, vai xingar. Então, a situação de trânsito é uma situação que traz muita raiva pra gente. Mas tenta pensar assim, cara, às vezes a pessoa não tá num bom dia, né? Deixa pra lá, eu tô bem aqui, né? Deixa essa pessoa passar. Vai em paz. Manda para essa pessoa ir para a luz, vai na luz e deixa ela passar. Respira fundo. Então, inclusive, essa na prática é a terceira, desculpa, né? Primeiro foi aceita que você pode sentir raiva também, que você é um ser humano. A segunda, encontra o motivo, a causa, né, daquilo que está te causando raiva. Então, terceiro, aí é bem na prática agora, né? O que você faz para baixar a tua raiva? É respirar fundo. E isso pode parecer clichê, né? Geralmente nós vemos alguém com raiva e outra pessoa, respira fundo que passa, né? Às vezes naquele momento você não quer respirar fundo, mas de fato é algo que é muito físico. O fato de você respirar profundamente e não travar a respiração aqui em cima. Porque às vezes a gente fala assim, respira fundo, a pessoa fala, não é isso, né? Respirar fundo não é assim. Respirar fundo é você sentir a tua barriga expandir, lá embaixo, expandir bem a barriga, depois as costelas e depois vai chegar aqui em cima. A gente faz essa respiração no yoga. Então não é respirar fundo, né? Não é respirar tudo de uma vez e concentrar tudo aqui em cima, que essa respiração aqui em cima é a que nos prepara para situações de luta e fuga. Então, elas só vão piorar o estresse. Respirar profundo, tá lá na barriga. Expandir. E quando você desvia o foco da sua atenção, inclusive, não só a questão física em si, né? Porque a respiração, ela vai fazer os seus músculos relaxarem, a sua mente relaxar. Mas quando você muda o foco da sua atenção, porque aí, quando a gente faz a contagem, e no yoga a gente faz respirações com contagem também, tá? Não é a única forma que tem, mas também. Então, vamos dizer, você vai respirar contando até 3, com os olhos fechados de preferência, se não der para fechar os olhos que você não quer mostrar para ninguém que você está fazendo isso, por exemplo, né? Tu tá ali sentado na tua mesa, só respira, conta até 3, se possível, segura por 2 segundos e solta em 6, que é o dobro do tempo, né, da inspiração, porque na inspiração é quando a gente consegue mergulhar mais profundamente dentro da gente. Então, inspirou em 3, daí você mudou o foco, você está prestando atenção na contagem, segurou por 2 e soltou em 6. Pode ter certeza, porque isso aí é físico, né? Então, vai acontecer, vai relaxar os teus músculos de imediato. E aí faz isso por 1, 2 minutos, para você ver como é que resolve. Tá, outra dica é você se afastar quando possível e dar um tempo. Se você tiver um tempo de reação, a sua reação vai ser completamente diferente. Então, primeiro, né, fazer a respiração em contagem
de preferência com os olhos fechados, se você puder, ninguém estiver te vendo, se você puder lá fechar os seus olhos, ficar quietinho, que aí você consegue entrar mais para dentro da tua mente, tá? Segundo, se afastar. Então, você está no trabalho, disfarça um pouquinho, finge que você vai ali no banheiro, às vezes você não está nem com vontade de ir ao banheiro, mas diz que vai ao banheiro, vai lá. E se você está em casa, vai para algum cômodo silencioso dentro da sua casa, às vezes você teve uma discussão com seu cônjuge, vai lá para o outro quarto, respira profundo, faz essa respiração que eu comentei com vocês, tá? Porque aí você não é interrompido, você vai pensar só naquilo ali, você vai guiando os seus pensamentos para outro cenário. Você sai, se afasta daquela pessoa que está te causando o sentimento de raiva, né? Então você muda o cenário, muda o teu foco de pensamento e, se possível, né, tendo tempo para ter uma ação, para ter uma conversa, melhor ainda. Eu vou contar para vocês uma situação que eu passei há pouco tempo atrás. Foi uma situação de injustiça que me deixou com raiva. E eu tinha que dar uma resposta por escrito. E tinham me dito assim que eu tinha que responder o mais rápido possível, né? E aí eu achei que eu tinha que responder naquele momento. E eu cheguei a rascunhar uma resposta. E essa minha resposta eu bateria de frente com essa outra pessoa que, né, que eu estava me sentindo injustiçada. Quando eu decidi, fechei o computador e falei assim, não, quer saber? Aqui diz que é para eu responder o mais rápido possível. Não diz que é para eu responder naquele dia, não dizia. Então eu falei, quer saber? Eu vou dormir. Amanhã eu vou tomar meu café da manhã e aí, com calma, eu vou responder. Apaguei aquela resposta, dormi e, de fato, eu fiz isso. No outro dia, eu fui responder. Gente, a minha resposta saiu completamente diferente daquela que eu tinha rascunhado na noite anterior. Completamente diferente. E ao invés de eu bater de frente com aquela pessoa que estava me injustiçando, eu tentei fingir que eu estava meio que de acordo com aquilo, me sujeitando àquilo que a pessoa queria, e aí coloquei uma condicionante para que ela não entendesse que eu estava indo de frente com ela, porque se ela entendesse daquela forma, ia ser muito pior, porque daí entra o ego, entra o orgulho, e aí essa pessoa não ia me deixar sair daquela situação. E no fim das contas, deu tudo certo, saiu exatamente como eu gostaria que saísse, como deveria ser, sem que eu fosse injustiçada. Então, dê tempo para você poder fazer uma resposta, se for possível, tá? Dá esse tempo. Porque tem situações que não dão, né, o tempo. Nesse caso, eu tinha que responder por escrito, mas pode ser uma reação, uma situação que tá ali, né, no tete a tete, que você não tem como escapar, tá? Então, se você não tem como escapar, tenta ir trabalhando a respiração enquanto você está conversando. Trabalhando a respiração e tentando não ser orgulhoso ou orgulhosa para achar que você precisa ganhar aquela disputa, né, aquela discussão. E aí, uma outra dica também, para pessoas que sentem mais raivas cotidianamente, é você extravasar as suas emoções negativas em algum hobby, em algum esporte. Então, você canaliza aquilo, você transforma a energia negativa em energia positiva, tá? E aí, por exemplo, pode ser uma corrida, pode ser uma bicicleta, a pessoa pode falar assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um esporte. Às vezes você está em casa, a situação foi dentro da sua casa, você pode sair para correr, sai para correr na rua. Então, isso é gratuito, você não vai gastar nada, tá? Outra forma é você escrever. Quando você escreve, você está ali respirando, você está pensando, você está escolhendo palavras. Quando você viu, você conseguiu transformar aquilo. A tua energia vai mudando. Naquela série Sex Education, não sei se vocês já assistiram, tem na Netflix, tem um personagem que tem muito problema em lidar com a raiva. É o Adam. Ele sente muita raiva e ele é aquele tipo de pessoa que é agressiva, né, em razão dessa raiva. E aí outra personagem, que é a Ola, vai ensiná-lo a como lidar com a raiva. E uma das formas que ela ensina para ele é pegar um travesseiro, colocar na frente do rosto e gritar, porque o travesseiro abafa o som, né? Então aparece essa cena, eles gritando bastante no travesseiro, porque explodir, gente, às vezes colocar para fora é o que a gente precisa,
Porque às vezes a gente vai travando tudo aqui, ó, no nosso chakra laríngeo, que é o chakra da nossa comunicação, e depois isso somatiza no nosso corpo, né? Aí a gente tem problemas de tireoide, tem, sei lá, câncer de garganta, outras disfunções hormonais ligadas a essa região. Então, às vezes a gente precisa de fato colocar para fora, falar mesmo, sabe? Mas aí é sempre essa questão, né, de como fazer. E aí, se você tem esse tempo aí dentro da sua casa para você fazer isso, é muito bom. No yoga também a gente trabalha com uma outra respiração que a gente chama de sopro Ra, que a gente também consegue colocar para fora e transformar essas energias. Então, esse sopro Ra é aqui na garganta, não é esse Ra que a gente escreve R-A, né? É um Ha! É bem gutural, é lá na garganta, né? E olha só, tem até a ver com o chakra laríngeo também, né? Porque daí você coloca isso aí para fora. Então, gosto de trabalhar com os meus alunos, inclusive na aula que eu dei hoje para eles, a gente trabalhou aí o sopro Ra. Gente, então, uma coisa só para a gente finalizar. Não culpe ninguém pela raiva que você está sentindo, porque a raiva começou em você e ela vai terminar em você. O externo, às vezes, é só uma desculpa. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, sabe quando uma pessoa te incomoda? E a gente falou muito tempo na internet sobre o tal do ranço. A pessoa, eu tenho ranço de tal pessoa. Aquilo já se instalou, é uma raiva instalada. Mas às vezes você tem esse ranço de uma pessoa por uma atitude que é dela, que é uma atitude normal, mas te incomoda de alguma forma. E aí pode ser aquilo que a gente falou antes, de você ver naquela pessoa algo que tem dentro de você e que você luta contra, ou algo que você não consegue expressar. E aí você tem aquele ranço, e a culpa não é dela. Por isso que eu falei, às vezes é algo que você sente dentro de você e que é um problema que é seu, uma questão que é sua. Existem raivas que são provocadas de fato, né? Que são as situações de injustiça que a gente falou também, mas pode ser algo que é só um reflexo que você está enxergando em outra pessoa, né? Então, não culpe ninguém. A sua raiva, ela começou em você, ela vai acabar em você, desde que você saiba trabalhá-la, desde que você não extravase, desde que você não fira a individualidade de outra pessoa, né? Porque a gente não quer ser ferido na nossa individualidade, mas a gente também não pode ferir a individualidade de outra pessoa. Queridos, e só para a gente fechar, por que isso tem a ver, então, com este momento Reconecte com a sua essência? É porque, em essência, nós sentimos raiva, mas a raiva em excesso, a raiva não controlada, a raiva não fluida, faz com que a gente somatize problemas, com que a gente fira outras pessoas, com que a gente nos magoe. Então, isso interfere naquilo que é da nossa essência, tá? Então, é isso que eu queria dizer. Acolha também as suas sombras. Porque se a gente ficar negando a existência das nossas sombras, a gente não consegue trabalhá-las para melhorá-las. Quase que não sai. Era isso que eu tinha, então, para conversar com vocês. E, se vocês quiserem, a gente pode fazer a respiração. Eu vou colocar aqui uma musiquinha baixinha para gente, só para vocês respirarem junto um pouquinho comigo, para vocês aprenderem na prática, para quando vocês precisarem passar por uma situação que vocês precisam respirar, tá? Então, vamos lá? Gente, então vamos aprender a respirar? Vamos fechar nossos olhos? Então, a respiração, lembra que eu falei para vocês? Não deixa ela presa aqui em cima, no tórax, não. Deixa o abdômen expandir, não tem problema, sua barriga não vai crescer por conta disso. Deixa inflar, a gente tem músculos muito fortes ali na nossa região abdominal. Então, inspira contando até 3, mentalmente. 1, 2, 3. Segura 2 segundinhos só, isso não vai fazer mal para você. E solta, soltando em 6 segundos, o dobro do tempo da inspiração. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora, de novo, para eu não atrapalhar a contagem de vocês, inspira até 3, segura 2, solta 6.
Mais uma vez. Continua fazendo essa contagem mental. Se você puder ficar com os olhos fechados, feche os seus olhos. Para quem estiver chegando agora, a gente está fazendo a respiração consciente. Contando até 3 a inspiração, segurando 2 segundos e soltando em 6, o dobro do tempo. Quando a gente tem o controle da nossa respiração, a gente tem o controle das nossas emoções. Vamos fazer mais um ciclo desse, inspiração, retenção com ar, exalação, e aí a gente finaliza. A gente fez, então, essa respiração foi curtinha, tá? Só para que a gente pudesse aprender a fazer para utilizar nos momentos que forem necessários, tá? Então, você vê como que funciona de fato a respiração. Eu gosto de usar essa frase: quem tem o controle da respiração tem o controle das emoções, porque é incrível, a gente faz e o corpo sente mesmo, solta os músculos, solta tudo. Então, a minha dica, então, hoje, ó, façam isso. Passou por uma situação de raiva, você conseguiu se retirar, mesmo que você tenha que ir no banheiro, assim, para sentar lá e respirar. E outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem também, se você não quiser fazer a contagem, outra dica é inspirar pensando, eu sou luz, ó, inclusive já dá o tempo, eu sou luz. E aí você solta, eu sou luz, tá bom? O tempo vai ficar menor na exalação, mas você tá com essa frase é poderosa. E quando você fizer isso, imagina que ao redor de você é como se tivesse uma redoma de luz, como se você expandisse muita luz. Imagina assim, seu corpo inteiro brilhando, sabe? E imagina que essa luz te traz a calma que você precisa. Então, inspirando, eu sou luz. Soltando, eu sou luz. E expandindo essa energia brilhante ao redor de você. Gratidão, gratidão mesmo por vocês estarem aqui, por a gente ter esse assunto que é tão importante, porque a raiva a gente passa, às vezes, no nosso cotidiano, né? É um sentimento que é nosso mesmo, a gente só precisa aprender a lidar com ele, deixar fluir. Ele vai passar da mesma forma que ele veio, gente, são pensamentos, e os nossos pensamentos passam. Então, ó, inspirou, expirou, e aí o sentimento vai embora